Estou muito feliz aqui hoje e honrado de poder ter o privilégio hoje de poder apresentar minha irmã incrível, a Gabriela Rosa. Ela já tem 1 ano como discípula. Uau. E ela hoje tem partilhar o que a cruz significa para ela hoje, e eu sei que vai ser incrível. E ela separou uma escritura para gente, e ela pediu para eu ler para vocês, que é Lucas 18, do 10 ao 14. E a Bíblia diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adultérios, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificando diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E eu vou passar a palavra para a Gabi. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu quero começar primeiramente agradecendo ao Lucas e a Ana pela oportunidade que eles me deram de compartilhar o que a cruz significa para mim hoje. Meu nome é Gabriela, tenho 26 anos, eu nasci em Curitiba, Paraná, no Brasil, e vivi lá até os 18 anos de idade, até eu vir aqui para a Europa. Nessa parábola, que está em Lucas 18, nós vemos 2 pessoas, um fariseu e um publicano. E por muitos anos eu fui como esse fariseu. Eu confiava na minha própria justiça e eu me sentia no direito de julgar outras pessoas também. Eu era hipócrita e eu era religiosa. Eu cresci em uma igreja religiosa no Brasil, uma igreja pentecostal, evangélica. Minha avó ela era pastora dessa igreja e também dirigente. Então eu frequentava a igreja todos os dias da minha vida. A minha infância foi basicamente isso. Mas ao mesmo tempo eu cresci em um lar cercado de hipocrisia e de violência. Então eu nunca tive aquela família que a minha avó sempre pregava todos os domingos na igreja que nós deveríamos ter. Uma família que havia amor, havia respeito, valores bíblicos. Então, por muito tempo eu acreditei, quando eu tinha 10 anos, minha avó faleceu e eu parei de frequentar a igreja. Mas por muito tempo eu tive aquele sentimento de medo, de estar virando as costas para Deus por eu não estar indo na igreja todo domingo ou todos os dias da semana como eu costumava. Mas foi aí que eu entendi que na verdade eu não estava dando as costas para Deus porque eu não ia na igreja nos domingos, mas que eu estava dando as costas para Ele porque meu coração estava distante dele todos os dias da semana. Quando eu tinha 18 anos, eu decidi me aproximar de Deus novamente. Naquela época eu estava em uma situação muito difícil, eu estava em depressão profunda, eu estava em luto, eu tinha perdido uma pessoa, eu estava sem propósito, sem esperança e totalmente infeliz. Eu vim para a Europa, eu fiz aquele sonho de sair de um país de terceiro mundo, eu vim para um país de primeiro mundo, e o que era suposto ser uma experiência boa e que fosse feliz e me deixar bem, eu não conseguia aproveitar isso. Eu ainda me sentia muito infeliz, muito depressiva. Mas nesse período foi onde eu me tornei uma pessoa ainda mais religiosa. Aos 18 anos eu comecei a frequentar de novo uma igreja e lá eu não era aberta sobre os meus pecados. Eu não acreditava que eu precisava ser vulnerável. E eu tinha vergonha de me expor, por isso que eu não falava nada. Então eu escondia muito as minhas lutas que eu tinha contra a mentira, pornografia, inveja, cobiça. Meu coração estava totalmente no lugar errado. Eu estava dentro de uma igreja, mas esse era meu coração. Eu não ia à igreja por conta de Deus. Eu ia por conta dos sentimentos bons que aquilo me fazia sentir, que me proporcionava. Eu não estava lá para ser transformada ou para me arrepender dos meus pecados, mas para eu me sentir confortada nos meus pecados e continuar pecando. E é muito
fácil a gente se enganar e passar uma vida toda achando que a gente está próximo de Deus e quando a gente na verdade não está, quando a gente nem conhece a Deus de verdade. E eu era essa pessoa, eu achava que eu estava próxima de Deus de alguma forma, mas eu estava totalmente distante dele. A religiosidade, essa rotina de simplesmente cumprir com compromissos, agendas de igreja e tudo mais, me tornou uma pessoa muito superficial. Então eu acreditava que eu estava mais próxima de Deus de acordo com as obras que eu fazia para Ele. Então eu achava que eu estava próxima de Deus porque eu orava por pessoas, porque eu passava mensagens bíblicas, porque eu orava pedindo dons espirituais e tudo mais, quando na verdade aquilo tudo era só meu orgulho, né? Eu não queria servir a Deus com meu coração, eu só queria estar nos holofotes, eu queria aprovação, eu queria ser reconhecida pelas pessoas. Eu queria ouvir as pessoas dizendo, você é muito usada por Deus, quando Deus nem lá ele estava. Uau. Então, Muito bom. eu me tornei uma pessoa que colocava também a minha esperança em outras pessoas. Eu colocava nas amizades que eu fazia dentro daquelas instituições, nos relacionamentos que eu poderia vir a ter com alguém, nos líderes espirituais, eu idolatrava as pessoas. E eu era assim, essas pessoas também eram como eu, certo? Como os fariseus, que só estavam cumprindo o seu trabalho e se sentiam no direito de julgar outras pessoas. Então, eu não tinha um relacionamento constante com Deus. Eu não lia a Bíblia, eu não orava todos os dias, e eu só buscava Deus quando algo muito ruim acontecia. Eu via Deus mais como um gênio da lâmpada. Eu não tinha constância até eu precisar dele na minha vida. Mas quando eu tinha 24 anos, né, eu percebi que eu ainda estava vivendo da mesma forma que eu tinha 18 anos. Então, eu ainda estava em depressão, eu ainda sofria por ansiedade e eu ainda estava presa nos mesmos pecados e o mesmo ciclo de antes. Então, eu decidi buscar a Deus novamente, de todo o meu coração. Eu comecei a pesquisar lugares onde as pessoas realmente tinham um relacionamento verdadeiro com Deus, onde elas eram transformadas e onde elas tinham a Bíblia como autoridade da vida delas. E Deus, no meu trabalho em Londres, que era onde eu morava na época, Ele me enviou uma discípula. Uau. Amém. Então lá eu conheci ela, eu comecei a estudar a Bíblia. E pela primeira vez eu pude sair da superficialidade, pude sair da hipocrisia e realmente construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas isso não foi um processo rápido, isso foi um processo bem longo e também bem doloroso, que eu comecei lá em Londres e terminei aqui em Portugal. Mas isso deveu por conta do meu orgulho. Então eu era uma pessoa tão orgulhosa, tinha tanto aquele orgulho religioso, eu tinha orgulho das minhas raízes, eu tinha orgulho dos meus pecados, eu me vitimizava tanto que demorou todo esse tempo para eu realmente reconhecer Deus como o Senhor da minha vida. Então, e ainda hoje como discípula, né, eu ainda tenho as minhas lutas contra a religiosidade. Ainda hoje, eu posso acreditar que por eu estar servindo muito, por eu estar me dedicando todos os dias, eu estou próxima de Deus. Eu ainda posso acreditar, por eu estar nos estudos bíblicos ou estar aqui na frente na igreja e compartilhando, eu estou com o meu coração próximo de Deus. Que isso me aproxima automaticamente de Deus. Mas, na verdade, não é isso que me salva, né? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso analisar meu coração todos os dias. Eu ainda tenho a tendência de acreditar que as minhas obras vão me salvar. E elas não vão. Eu ainda luto contra a independência, contra a ideia de que eu posso viver o meu dia, tomar decisões sem falar com Deus antes, sem orar, sem me comunicar com Ele. E essas lutas ainda são reais na minha caminhada. Então, mas hoje eu tenho consciência disso. Hoje eu tenho convicção da palavra. E eu não quero mais viver de aparência, eu não preciso mais viver de aparência. Eu posso ser eu mesma, eu posso ser vulnerável com os meus pecados e ter ajuda para lidar com os meus pecados. Eu não preciso mais esconder quem eu realmente sou. Então, vocês que estão aqui hoje, eu quero convidar vocês a realmente fazer algo muito simples, que é ser mais profundo com vocês mesmos. Analisar o coração de vocês, ser honesto com vocês e se perguntar onde eu realmente estou com Deus. Onde está Deus na minha vida? Eu realmente conheço a Cristo ou eu também acredito que as minhas obras ou tudo que eu fizer que vai
glorificar apenas o homem vai realmente me salvar. Então, foi através da cruz que eu realmente pude entender o que eu nunca tinha entendido antes. Então, a cruz, ela me mostrou que eu não precisava parecer justa, que eu só precisava me reconhecer como pecadora, que esse era o primeiro passo. O fariseu da parábola, ele acreditava na própria justiça, né? Ele olhava para suas obras, para sua religião, para tudo aquilo que ele fazia, ele acreditava que isso tornava ele próximo de Deus. Mas o publicano simplesmente disse: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então a cruz me mostrou que para eu chegar até Deus, eu não vou precisar depositar tudo realmente nas minhas obras ou na minha religião ou viver de aparência espiritual, mas simplesmente ter um coração humilde, de permitir que Ele transforme a minha vida, transforme o meu coração. Então, nós não conseguimos chegar até Deus, nós só conseguimos chegar até Deus porque Jesus, Ele já pagou o preço para isso. Então, independente das obras que eu faça ou da religiosidade que eu queira viver, nada vai suprir o fato de que Jesus, Ele já morreu por mim. Ele já fez o sacrifício principal. Então, é isso que eu quero convidar vocês a fazerem hoje, analisar o coração de vocês, perguntar se vocês realmente conhecem a Deus, se vocês conhecem a palavra dEle e se vocês vivem de acordo com a palavra dEle, que é o principal. E porque eu realmente passei muitos anos achando que eu estava próxima de Deus de alguma forma, mas eu não estava. E somente quando eu fui honesta sobre quem eu realmente era, que eu pude realmente reconhecer quem Jesus é. Amém. Então, muito obrigada. E é isso que a cruz significa para mim hoje, é ter um coração que quer ser humilde, mas não um coração que quer ser justo perante os homens, mas perante a Cristo.